Eu quero saber qual que é a idade. Vamos trabalhar com as fórmulas. Eu quero saber a idade do cara. Então, com base na data de hoje é dia 8 de 4 de 2023, qual que é a função que eu tenho de data? Né? Se eu olhar aqui e procurar aqui dentro do menu de funções, eu tenho funções de data e hora. E aqui consegue me dizer o que é o agora. Retorna a data e a hora atual formatadas com data e hora. Funcionaria. Então vamos colocar o agora. Ó. Tá vendo? Ó, retorna a data e a hora atuais formatadas com data e hora. Ok. Vou colocar o agora. Se eu colocar aqui o agora, ó, ele me trouxe a data e a hora. Então o que acontece? Se eu tenho a data do dia e eu subtrair o ano dela, né, subtrair o ano dela pelo ano da data do aniversário, eu vou ter quantos anos a pessoa tem, a idade que a pessoa tem. Então, o que eu posso fazer? É o agora menos, né? Na realidade, é o ano agora, né? Qual que é a função de ano? Eu posso complementar aqui, né? Colocando para ele que eu quero não só a função do agora, como eu já conheço a função, eu sei que tem uma função chamada ano, que eu pego o ano da data. E aí eu quero fazer menos o ano da data de aniversário, que está aqui a data, a célula de referência. O que ele vai me trazer? Uma data, porque eu não formatei ainda. No momento que eu formatar em numérico, ele vai me trazer um número. Né? Então aqui eu posso formatar por aqui, igual a gente já viu, um numérico geral. O numérico ele vai me trazer com casa decimal, eu posso colocar geral. Eu vou me trazer, ó, 43 anos. E aí eu não preciso fazer a mesma fórmula embaixo. Como eu estou pegando uma célula de referência C2, quando eu arrastar para baixo, ele vai pegar a C3, a C4, a C5, e o agora é fixo, porque é uma função que retorna a data e a hora do dia. Então, se eu arrastar para baixo, já me dá as datas, as idades, tá? E aí o que acontece? Eu quero aplicar uma soma aqui no salário e uma média aqui na idade. Lembra que a gente falou que aqui tem um botão de atalho aqui na barra de ferramenta, que tem soma e média? Eu posso clicar aqui e fazer a soma. Ele já sabe que para cima tem referência de valores. Então, a gente dá Enter, tá lá, ó. Tem um total de 10 mil em salários, contando as 4 pessoas. Se eu colocar aqui do lado e selecionar aqui a média, ele vai me trazer a média de idade entre essas 4 pessoas, 36 anos. Tá? Então, essa é uma forma simples de fazer as médias. Uma coisa muito importante que a gente usa bastante no Excel é uma função chamada VLOOKUP. Em inglês é PROC-V, se não me engano. Tá? A gente pode pesquisar ela aqui. Então, só para vocês entenderem o que ela é, vamos pegar tudo aqui e vamos selecionar a letra P. Para ver se é PROC-V. Se eu não me engano, em inglês é PROC-V. Em português aqui é PROC-V. Tá vendo? PROC-V. O que é o PROC-V? É como se você procurasse um valor dentro de uma tabela, de uma matriz. O que é uma matriz? Tá? Isso aqui é uma matriz. Por quê? Essa matriz ela é feita com referências de linhas e colunas e tem uma matriz de dados. É uma tabela de dados. Então, vamos supor, eu quero saber o seguinte. Eu quero encontrar dados da Ana. Vamos supor que seja uma tabela enorme aqui, que nem aparece a Ana, deve aparecer lá para baixo. Então, eu quero pegar aqui, vamos colocar aqui do lado. Vou colocar aqui Ana. E aí eu quero saber o seguinte, quanto que a Ana ganha? O PROC-V é como se fosse uma pesquisa. Então, ele vai perguntar para você, ó, qual que é o valor que você quer procurar? A gente pode fazer a referência da célula. Eu quero procurar a Ana, que está na célula I2. Tá? Ponto e vírgula, ele pede, depois do ponto e vírgula, uma outra referência, que é a matriz da tabela. O que é a matriz da tabela? É isso aqui, ó. Eu posso selecionar toda a tabela, só parte dela. Como eu quero saber salário, eu posso pegar até só a coluna D.
Como que eu fiz isso? Cliquei aqui com o mouse apertado e selecionei até a área que eu quero. Então ele pegou toda essa área. Tá? E aí o importante é sempre a gente fixar a área. Como? Com o cifrão. Tá? Tanto a linha quanto a coluna. A não ser que se você tem alguma... se você de alguma forma for fazer uma referência e tem que ter uma movimentação, você pode deixar de fixar a linha ou a coluna, que a linha são os números e a coluna são as letras. Tá? A mesma coisa aqui. Minha referência fixa na coluna é então cifrão. Na linha não, porque se eu quiser colocar mais gente aqui embaixo, a linha anda. Eu vou mostrar isso para vocês. Tá? Então aqui a matriz tabela, dei ponto e vírgula e vai para a próxima referência. Ele ficou em negrito. Né? Qual que é o índice da coluna? O que, que ele quer dizer com isso? Se eu peguei da coluna A até a D, então eu tenho 1, 2, 3, 4 colunas. A minha referência é a primeira referência da matriz, que é a coluna 1, coluna A, né? É o índice A, que seria, numericamente dizendo, o índice é igual a 1 da coluna, né? É o índice da coluna. Então eu quero o quê? Que ele me traga a referência ao índice 4, que é onde está a coluna D, salário. Eu coloco 4, ponto e vírgula, e aí procurar intervalo, se é verdadeiro ou falso. O que quer dizer verdadeiro ou falso? Né? Verdadeiro se é a correspondência aproximada. Vamos supor que não existisse Ana. Né? Ou ele ia pegar a referência próxima. Né? Então, ele poderia pegar do Carlos, que é ou da Maria, ou do João. Né? Isso aí é muito usado quando você usa como chave de procura um numérico, uma data específica. Então, ele vai pegar a data mais próxima da data que ele está de referência. Um exemplo, eu quero a próxima data de 1980. Só que eu não tenho 1980, eu tenho 1985. Então, a mais próxima, em 1985, ele vai pegar essa referência. Tá? Mas eu quero a correspondência exata. E aí eu dou enter. O que ele me trouxe? Me trouxe o salário da Ana, R$4.000. Ah, mas aí eu quero a do Pedro. Quero a da Maria. É o que acontece. Se eu quero a da Maria, eu coloquei Maria aqui como referência. Lembra, quando eu arrasto a fórmula, o que não tiver travado com cifrão, a fórmula também anda. Então, o que vai acontecer? Aqui ele vai pegar aí 3 como referência, que vai ser a Maria. E como ele está fixo aqui, a matriz, né, com o cifrão, ele não vai sair desse range. Tá? Então, eu vou mostrar o exemplo para vocês. Arrastei para baixo. Trouxe 2.000 exato da Maria, tá vendo? Por quê? Ele mudou a referência que é I2 para I3, porque não estava com cifrão. O cifrão trava a célula, ele não estava. E ele continuou com o range da A1 até a D5. Mas vamos supor que aqui eu não tivesse travado a linha 5. E tivesse arrastado. Olha só, ele achou. Só que o que ele fez? Ó, o range dele mudou. Se eu clicar aqui, ó lá até onde foi o range. Ó, ele pegou a linha 6 também. Tá vendo? Então, o que acontece? Se a linha 6 for um total e você usar uma referência aproximada, ele pode pegar a informação errada. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, é melhor travar. Tá? E tem casos que realmente não se trava porque a pessoa quer que faça isso mesmo. Tá? Vamos fazer com a referência aproximada, sem ser falso, tá? Vamos supor que aqui seja 1, 2, 3, 4, 5, não, seja uma data. Vamos fazer isso aqui. Vamos pegar agora aqui pela data de aniversário. Vamos pegar aqui 1980 como referência, tá? Colei aqui 1980, vou abrir um pouco mais aqui para ver. Quando fica muito fechado, ele me traz um monte de cerquinho.
Então, o que acontece? Ele deu erro. Por quê? Porque a minha referência à data não está na coluna A, está na coluna C. Então, eu não vou mais pegar o meu range da coluna A até a D. Vou pegar meu range da coluna C até a D. Tá vendo que alterou? Então, essa agora é a minha chave de referência para eu localizar. E aí, aqui eu não tenho mais 4 colunas de índice, eu tenho 2. E eu vou pegar o que? O salário dessa data. Então, é a coluna 2. E aí, aqui eu estou dando, como eu ainda estou com a procura do intervalo com a correspondência exata, ele vai me trazer 1000. Então, me trouxe 1000. Só que eu não quero correspondência exata e essa data eu vou tirar, ó, 1981. Ele não achou, não existe. Mas se eu colocar correspondência aproximada, ó, o que, que vai acontecer? Ó? Que é verdadeiro, ele vai me trazer a mais próxima. Vamos ver aqui. A mais próxima teria que ser 1979. Ele pega a mais próxima anterior. Olha lá, é isso. O que acontece? A referência aproximada, ele sempre vai pegar um anterior. Então, se for numérico e eu pedir para achar 2 não tem, mas tem 1, ele vai pegar 1. Ele nunca vai pegar o 3, o 4 próximo, sempre o anterior como referência. Isso é muito usado quando a gente trabalha com taxas. Então, exemplo, tá? Se eu tenho lá um índice de GPM ou IPCA e eu quero procurar uma data que é um fim de semana, né? Eu não vou ter. Então, o que ele vai fazer? Essa data, se eu pegar a referência como intervalo verdadeiro, ele vai pegar provavelmente o de sexta. Que vai ser a data, a última data anterior que gerou uma taxa, né? Porque eles não geram taxa em finais de semana ou feriados, tá? Então, esse é um exemplo muito útil quando vai trabalhar com o lado financeiro, tá? Um VLOOKUP é muito importante. Uma outra função muito importante que a gente usa como exemplo é o conta C. Tá? Ele tem a função de contar, mas ele conta com uma condição, né? Por isso que é conta C. Né? Então, assim, um exemplo, tá? Eu quero contar... vamos colocar aqui algo que seja igual. Vamos colocar aqui que esse cara também é 1000. Então, eu quero contar todo mundo que é 1000, tá? Então, eu posso aplicar aqui uma função. Vamos tirar essa função daqui, esse cara aqui, vamos colocar aqui embaixo. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1000, tá? E aí eu vou dizer para ele o seguinte, ó, tira essa função, sinal de igual, clique em função, e vamos procurar em todas as funções, as que começam com C, para achar esse conta C. Ó, conta C e conta C. Qual que é a diferença do conta C e conta C? Conta C só tem um critério. Você só localiza, você consegue colocar uma condição. O conta C você consegue colocar várias condições. Ah, se o salário é de R$ 1.000 e corresponde a pessoas que nasceram em 1980, então é mais de uma condição. Nesse caso, eu não uso só o conta C só para explicar simples, tá? Então, o conta C, o que eu quero? Eu quero um intervalo. O meu intervalo vai ser o quê? O intervalo de contagem. Então, vai ser o salário. Tá? Qual que é o critério? Tem que ser 1000. Ou eu posso selecionar aqui a célula. E 3. O que vai me dizer? Ó, tem 2 pessoas que têm um salário de 1000. Tá vendo? Aquele exemplo do conta C que eu comentei. Se eu tiver 2 pessoas com a mesma data, vamos colocar aqui, ó, vamos colocar que essas 2 pessoas têm a mesma data, tá? De aniversário. Eu quero aplicar um conta C. Eu coloquei só um S a mais, que eu não preciso ir lá na função. Se quiser abrir aqui, eu abro. E o conta C, ele conta C, né?
Ele está me dizendo o seguinte, ó. Eu tenho um intervalo de critério. Então, o primeiro intervalo de critério para mim, vamos colocar como data de aniversário. E aí eu vou dizer o quê? Que a data de aniversário vai ser essa data, 1/4/1979. Então, vou colocar referência a essa célula, tá? Ou vamos supor que essa célula está aqui, está aqui do lado, tá? Depois a gente coloca a data. O segundo intervalo de critério vai ser o quê? O salário. E qual que é o salário? Seria essa célula, 1000. E aí eu posso colocar terceiro critério, quarto critério, N critérios. Então, ok. Por que ele deu erro? Porque a gente colocou que essa célula teria a data. Então, vamos dar um Ctrl C aqui, Ctrl V, colei a data, tá? Tá, só tem uma diferença, tá? O range tem que ser todo igual. E aí ele trouxe 2, tá vendo? Se eu não tenho nenhuma referência aqui, ele vai me trazer 0. Né? Vou dar um Ctrl Z aqui, que é para voltar, ou aqui, ó. Ctrl Z, tá? Se eu tirar aqui também, vai me trazer 0, ele não achou as duas referências. Ctrl Z, eu volto o que eu fiz. Tá? É muito bom depois aprender essas teclinhas de atalho. Ctrl C, copia. Ctrl V, cola. Então, eu estou numa célula, dou Ctrl C, copiei. Clico numa outra célula, dou Ctrl V, colei. Tá? Ctrl Z, desfiz o que eu fiz anteriormente. Se eu der Ctrl Z de novo, ele vai desfazendo. Tá? Bom, essas são algumas das funções assim, que são muito utilizadas. Tá? Existem N funções, depois vocês precisam olhar com mais calma, aprender, que é importante. Mas vamos lá. Seguindo um pouco o raciocínio, então a gente tem uma tabelinha bonitinha, tem totais, né? A gente cria uma tabela. E a gente pode, com essa tabela, no nível mais intermediário, mostrando aqui alguns outros menus, né? A gente trabalha um menu principal, tem a parte de inserção, onde a gente pode criar uma tabela dinâmica, e aí a gente está começando a trabalhar com Analytics, tá? A gente está fazendo a tabela dinâmica, você acaba gerando uma série de informações analíticas em cima dos dados. Vamos supor que você tem aqui 1000 linhas de registro, 100 colunas, e você quer montar a tabela dinâmica. Uma forma muito simples de montar, tá? Seleciona os dados, vem aqui, ó, clica em tabela dinâmica, e aí na hora de criar a tabela dinâmica ele vai te dar o passo a passo. Fala assim, ó, selecione uma tabela ou um intervalo. Então aqui a gente já seleciona uma tabela ou um intervalo, ou use uma fonte de dados externas. A gente pode também usar uma fonte de dados externas, não tem problema. Um arquivo de texto delimitado por ponto e vírgula, ou vírgula, tanto faz. Escolha onde deseja que o relatório de tabela dinâmica seja colocado na planilha, ou na própria planilha existente. O que é a planilha? Está vendo aqui o Plan 1? Plan 1 é uma planilha dentro do meu documento Excel. Eu posso criar várias planilhas com esse sinal de mais. Então, quando eu clico no mais, o que ele vai fazer? Vai seguir uma sequência. Então, eu tenho o Plan 1, cliquei no mais, vai criar o Plan 2, mais, Plan 3. Então, cada uma planilha. Então, eu posso trabalhar com um monte de planilha. Então, eu vou querer na planilha existente. Eu vou dar um OK. Ó, adicionar dados ao modelo de dados? Não quero. Tá? Essa referência de destino não é válida. Tá, ok. Quando eu falo planilha existente, eu tenho que colocar um local, uma referência. Então, se eu selecionar qualquer célula, já está bom. Então, dá OK. Então, o que ele vai fazer? Ele criou aqui uma área de tabela dinâmica. A tabela dinâmica, ela vai perguntar para mim o seguinte, ó, qual que é a área que eu quero colocar como filtro, como coluna, como linha e como valores. Então, o que eu colocaria como valores poderia ser salário, né? E poderia ser idade também. Mas vamos trabalhar com salário por enquanto. Então, o que eu quero como linha? Vamos colocar os nomes. E como coluna, eu posso colocar gênero. Então, o que acontece? Ele trouxe para mim o seguinte.
uma tabela dinâmica onde eu tenho o gênero feminino e masculino na coluna, né? E na linha eu tenho os nomes e uma faixa de total. E aqui o que ele fez? Ele me criou, como total não tem gênero, ele me criou uma coluna vazia, um total geral em linha e um total geral em linha e um total geral em coluna, né? Então ele está dizendo para mim o seguinte: se eu tivesse o Carlos, ou se eu tivesse uma condição e que eu tivesse o mesmo gênero da mesma pessoa, então ele somaria na linha e assim por diante, tá? E eu posso aplicar também filtros, de repente a data de nascimento. Se eu quiser dizer para ele aqui no filtro, só quero todo mundo que é de 79, que ele vai trazer o Carlos e o João. Então é como se a gente tivesse aplicado o filtro aqui, mas na tabela dinâmica ele grava uma área separada. E aí quando eu clico em cima da tabela dinâmica, eu tenho as opções novamente. Então eu posso transformar isso aqui do jeito que eu quiser. Se eu quiser usar, se tiver outro campo de valor, eu quiser colocar aqui idade, ou se eu quiser, em vez do campo de valor, ser uma soma, eu posso configurar o campo, ó, ele ser uma contagem, né? Eu dou OK. Então, em vez de vir soma, ele vai fazer a contagem. Se eu quiser configurar o campo para vir uma média, uma máxima, né? O produto tem desvio padrão, né? A variância, e assim por diante. Ele faz, tá? Mesma coisa a idade. Posso colocar aqui a média de idade. Vai dar na mesma porque na linha só existe uma idade, né? E não existe duas. Mas se a gente trocasse o nome pelo gênero aqui, o que ele faria? Olha, ele trouxe aqui, ó. O Carlos e o João têm a mesma média de salário. Qual que é a média do total geral? É 1.000, né? A média de idade é 44, na realidade, né? E a média de salário também é 1.000. Mas e se a gente alterasse a fonte do dado? Carlos não é mais 1.000, é 1.500, né? Aqui não alterou. Por quê? Aqui eu precisaria fazer o quê? Atualizar. Agora alterou. Então ele me trouxe a média de salário, que eu apliquei a média 1.250. Tá? Isso é uma tabela dinâmica, de uma forma mais simples, né? Mas é uma tabela dinâmica que a gente pode trabalhar. Uma outra coisa na parte de inserção que é muito importante, tá? Vou clicar aqui nessa lua para fora. Você pode inserir imagens online. Então, vamos supor aqui, se eu quiser colocar uma imagem aqui, qualquer imagem eu posso colocar, né? Eu não selecionar no meu computador. Eu posso inserir um objeto, tipo, se eu quiser fazer um quadrinho aqui e colocar um texto, ó, eu posso adicionar texto aqui, eu clico 2 vezes, aqui é feito da forma, preenchimento, tá vendo? Ó, caixa de texto, ó, posso colocar aqui, olá, oi, tudo bem? Então assim, a minha planilha eu posso incrementar com imagens, com elementos, né? com formatos, com coisas para deixar ela mais agradável, fazer uma apresentação com cálculos, né? Deixar ela bonitinha. Então a gente viu aqui a parte de formatação também, que a gente tem, né? Os formatos de tabela, a gente também pode colocar elementos gráficos, tá? Aqui tem alguns plugins. Esses plugins normalmente são funções externas, né, de outras aplicações, de lojas que complementam aqui no Excel. Não costuma se usar muito, né? Raramente usa. Uma outra coisa que usa bastante são os gráficos. Então vamos supor que eu queira montar um gráfico. Tá? Eu faço a mesma coisa que eu fiz com a tabela dinâmica. Eu seleciono a área e aí falo para gráfico recomendado. Então ele me dá uma série de exemplos de gráficos recomendados. Né? Então assim, eu vou ter um gráfico de colunas agrupadas, eu posso ter empilhadas, posso ter barras, né? Vários exemplos que se encaixam, se qualificam bem para aqueles dados. Pode ser que tenha algum tipo de dado que eu queira fazer um gráfico
um pouquinho mais distinto, mas aqui ele dá uma referência bem legal sobre o tipo de gráfico que você pode usar para demonstrar essas informações. O que ele está fazendo? Né? Ele está me trazendo um gráfico aqui, se eu não me engano, ele está trazendo aqui as datas, né? Se é masculino ou feminino, o nome, né? O salário está em azul, e aqui em cima provavelmente são as idades, tá? Então, se a gente der um OK aqui, ele já vai salvar o gráfico aqui do lado. Então, desculpa, aqui é a faixa de salário, tá? Então, ele está dizendo o quê? Qual que é a faixa de salário? A faixa de idade. Então, é um gráfico de barra, né? Barra vertical, por faixa de salário, e aqui por data, nome e gênero, tá? De cada um. E aqui o total geral. Eu posso não incluir o total geral. Se eu quiser tirar o total geral aqui, selecionar a área, ó, eu vou mudar o gráfico, tá? Dinamicamente. Se quiser tirar alguém também, ó, ele vai alterando, tá? E se eu quiser fazer alguma alteração no gráfico, eu posso voltar aqui na formatação da área gráfica, fazer um preenchimento, né? Sem preenchimento, ó, tá vendo? Ele fica vazio, preenchimento sólido, né? Preenchimento gradiente. Então eu posso aplicar algumas formatações, a borda, sem linha, com linha sólida, tá? Uma outra coisa que, se eu quiser definir o estilo, para voltar ao que estava antes, alterar o tipo do gráfico, ó, já tem outras opções aqui, foram os gráficos recomendados, né, que a gente abriu inicialmente, mas aqui tem a opção com todos os gráficos, então eu posso usar esses. Ele já me mostra um exemplo aqui, né, no Excel de como ficariam os dados. Então, um gráfico mais agradável. Eu posso mudar aqui para coluna empilhada, coluna 100% empilhada. São os tipos de gráfico que existem. 3D, né? Aqui o modelo em linha. Ó. Aí tem a opção dos que mais se adaptam, né, à informação que a gente está trabalhando. Um gráfico de pizza, de repente, esse tipo de gráfico seja mais conveniente na hora de demonstrar, fazer a apresentação, né, de um modo gráfico do dado, tá? Uma visão mais analítica, né, do que a gente está querendo demonstrar com isso. E aqui ele vai te mostrar, quando você tem a seleção do gráfico, um menu todo aplicado ao design do gráfico, né? A guia de design do gráfico. Então, alteração de linha em coluna, seleção do dado, alteração do tipo de gráfico, movimento, tipo do gráfico, tá vendo? Você vai ter por aqui também alteração de cores, layout, adicionar elemento, ó. Você pode adicionar eixo, título do gráfico, tá vendo? Um monte de opções, tá? Se eu clicar fora, ele sai do menu de design do gráfico, tá? Aqui existem, da mesma forma, ó, as outras opções de gráfico que a gente já tinha visto. Quando a gente abre aqui layout de página, a gente pode criar um tema para todo esse arquivo, né? Ó. Criar um tema, uma fonte específica, tá? Bom, a parte de fórmulas, então aqui tem gerenciar nomes, né? A gente pode também, o que é esse gerenciar nomes? Lembra que a célula tem uma referência da linha com a coluna, então a gente está aqui na célula E2. Vamos supor que eu queira renomear essa célula, em vez de E2 ela vai ser idade, João. Vai se chamar assim, não vai mais se chamar E2. Eu posso gerenciar esse nome da de João. Então, rastrear precedentes e descendentes, o exemplo, tá? Se eu clico aqui nessa célula e quiser rastrear precedentes, o que ele vai dizer? Ó, eu estou usando essa referência. Opções de cálculo, você pode falar para a planilha cálculo automático, ou manual, ou apertando uma tecla.